Aquela pessoa que chega dirigindo um Porsche, mas tem menos de R$ 50 na conta. Aquela amiga que comprou uma bolsa de grife, que custa mais do que toda essa reserva financeira que ela tem. Aquele cara que vive dizendo que entende tudo de investimento, mas carrega mais dívida no cartão de crédito do que dinheiro investido de verdade. E a influenciadora que ostenta um estilo de vida luxuoso, postando foto em avião particular, como se tivesse um jatinho próprio, enquanto está com 3 meses de aluguel atrasado. Agora me responde com sinceridade. Quantas pessoas assim você já viu? Ou pior, será que em algum momento você já chegou perto disso, sem perceber? Porque o que está acontecendo hoje não é coincidência, é um padrão, e ele está cada vez mais comum. Estudos do Banco Central mostram que o cartão de crédito é a principal dívida das famílias brasileiras. Mas o problema não é o cartão. O problema começa quando o limite vira extensão da renda. Quando a pessoa começa a gastar como se aquele dinheiro fosse dela. E aí entra uma armadilha silenciosa, porque o cérebro não diferencia limite de dinheiro real. Ele só vê possibilidade. E é aí que começa o ciclo. Os dados mostram que entre 30% e 35% das pessoas entram no rotativo pelo menos uma vez por ano. Uma parte significativa permanece meses nessa situação. E cerca de 15% carregam dívida constantemente. Ou seja, não é exceção, é comportamento recorrente. Agora, olha isso. A pesquisa da CNC mostra que até 90% das famílias endividadas têm dívida no cartão. E por quê? Porque o cartão é fácil, rápido e perigoso. Ele cria uma ilusão. A ilusão de que você pode viver um padrão, que a sua renda ainda não sustenta. E enquanto isso, os juros podem ultrapassar 300% ao ano. Agora vem a parte mais chocante. Mesmo com tudo isso acontecendo, os shoppings continuam lotados. Os carros de luxo continuam sendo vendidos, as marcas de grife continuam crescendo. E as redes sociais? Parecem um desfile constante de riqueza, mas tem algo que não fecha, porque, ao mesmo tempo, as pessoas estão mais endividadas do que nunca. Então, o que está acontecendo? A resposta é simples e desconfortável. Nunca foi tão fácil parecer rico. Mesmo estando quebrado, as pessoas aprenderam a construir uma imagem, sem construir base nenhuma por trás, uma vida que parece perfeita por fora, mas está desmoronando por dentro. Bem-vindo à era dos falsos ricos. A verdadeira riqueza é silenciosa, a falsa faz barulho. E quando você aprende a enxergar isso, você nunca mais olha para as pessoas da mesma forma. E mais importante que isso, você começa a olhar para as suas próprias decisões com mais clareza. Se esse tipo de conteúdo abre sua mente, né, se inscreve no canal agora, porque aqui você não aprende só sobre dinheiro, você aprende a não ser enganado por ele. O primeiro sinal é sutil, mas poderoso. A armadilha do luxo de entrada é quando alguém compra a versão mais barata, da marca mais cara, o Porsche mais básico, a bolsa mais acessível da Louis Vuitton, o item mais simples, dentro de uma marca que não é simples. Se você olhar com atenção, vai perceber isso em todo lugar. E não é por acaso, essas versões existem justamente para isso, para quem quer o símbolo, mesmo sem ter o padrão. No fundo, a pessoa não está comprando o produto, ela está comprando o status, está comprando a sensação de pertencimento. Mas tem um detalhe que quase ninguém calcula: o custo de manter esse padrão. Seguro mais caro, manutenção mais cara, peças importadas, combustível premium, e aí vem a conta que ninguém posta nas redes sociais. Quem finge ser rico compromete entre 20% e 40% da renda só para sustentar a aparência. Quem é realmente rico geralmente não passa de 5% da renda, e essa diferença ao longo dos anos vira patrimônio ou vira dívida. O segundo sinal é curioso. A pessoa fala o tempo todo sobre dinheiro, sobre ganhos, sobre investimentos, sobre negócios que vão explodir, mas quase sempre no futuro. Isso vai dar muito dinheiro. Esse projeto vai virar. Eu vou ganhar muito com isso. Mas o presente não acompanha o discurso, porque quando a realidade não sustenta, a pessoa projeta e usa o futuro como forma de validação. Mas existe uma regra simples que muita gente ignora: dinheiro só é real quando entra na conta. Antes disso, é expectativa, e expectativa não paga boleto. Esse aqui é um dos mais perigosos: gastar valores altos, sem ter base financeira, bolsas de 10 mil, relógios de 20 mil,
compras que equivalem a meses de renda e muitas vezes parceladas, ou pior, no rotativo. Isso não é luxo, isso é risco. Existe uma regra simples que pode mudar sua vida. Se você não consegue comprar 2 vezes, você provavelmente não pode comprar nenhuma. Porque quando uma compra compromete meses da sua vida, isso não é prosperidade, é fragilidade financeira disfarçada. Outro sinal forte, e muitas vezes invisível, é a comparação constante. Nada nunca é suficiente, porque sempre tem alguém com algo melhor, um carro mais novo, uma viagem mais cara, uma vida aparentemente mais perfeita, e sem perceber, a pessoa sai da própria vida e entra em uma competição que nunca escolheu participar. Uma competição silenciosa, invisível e extremamente desgastante, porque não existe linha de chegada, sempre vai existir alguém na frente. E é aí que o problema começa a se aprofundar. Essa comparação constante vai corroendo a forma como a pessoa toma decisões. Ela para de escolher com consciência e passa a escolher para impressionar. E isso gera um efeito em cadeia. Decisões impulsivas feitas no calor do momento, aumento de gastos para acompanhar padrões irreais, ansiedade constante por nunca se sentir no mesmo nível, frustração permanente, mesmo quando conquista algo, porque nada dura, nada satisfaz por muito tempo. No fundo, não é sobre ter mais, é sobre não se sentir suficiente, mesmo quando já tem o suficiente. E quem vive assim, vive correndo, mas nunca chega. Os falsos ricos vivem para serem vistos. Não basta ter, precisa aparecer. Tudo precisa chamar atenção. Tudo precisa gerar reação. E por isso, tudo é exagerado. A roupa, o perfume, o jeito de falar, o comportamento. Nada é simples, nada é discreto, nada é espontâneo, porque não vem de quem a pessoa é, vem de quem ela quer parecer ser. Não é identidade, é construção de imagem, é uma versão cuidadosamente montada, pensada para impressionar, para provocar admiração, para sustentar uma narrativa que precisa ser vista o tempo todo. Eles não querem apenas ter, eles precisam mostrar que têm, precisam do olhar dos outros, da validação, do reconhecimento, porque no fundo, quando a base não é sólida, a aparência vira sustentação, e é por isso que não podem parar. Porque no momento em que param de mostrar, a ilusão começa a cair. Já quem tem de verdade vive diferente. Não precisa chamar atenção, não precisa convencer ninguém, não precisa provar nada, porque quando a riqueza é real, ela não depende de plateia. Ela existe, independente de quem está olhando. E quem é seguro do que construiu, entende uma coisa que muda tudo. Não é o que você mostra, é o que você sustenta. E isso não se exibe. A riqueza falsa consome dinheiro, consome energia e, principalmente, consome o seu futuro. Já a riqueza real constrói patrimônio, constrói segurança, constrói liberdade ao longo do tempo. A riqueza falsa exige manutenção constante. É um padrão que precisa ser sustentado todos os dias, mesmo quando a conta já não fecha mais. A riqueza real cresce no silêncio, sem pressa, sem plateia, mas com consistência. A falsa depende da aprovação dos outros, do olhar, do elogio, da validação. A real depende das suas decisões, das escolhas que você faz quando ninguém está vendo, do que você prioriza, mesmo quando não é confortável. E aqui está o ponto mais importante. Quem finge ser rico, com o tempo, fica mais pobre, porque todo o esforço, todo o dinheiro, toda a energia estão sendo direcionados para parecer e não para construir. E quem vive de aparência paga o preço, no silêncio. No final, existem 2 caminhos, e a maioria das pessoas nem percebe, que já escolheu um deles. Um é caro, exaustivo e vazio. É o caminho da aparência, da pressão constante, da necessidade de manter um padrão, que no fundo não se sustenta. É acordar todos os dias, tendo que sustentar uma versão de si mesmo que não corresponde à realidade. É viver para impressionar. E terminar o mês preocupado. É ter coisas, mas não ter paz. O outro caminho é mais silencioso, quase invisível no começo, mas extremamente poderoso com o tempo. É o caminho de quem constrói, de quem entende que riqueza não nasce em um momento, mas cresce nas decisões pequenas, repetidas,
todos os dias, na escolha de não gastar quando ninguém está vendo, na disciplina de investir quando não parece urgente, na coragem de dizer não quando todo mundo está dizendo sim. É o caminho de quem pensa no longo prazo, de quem não precisa provar nada para ninguém, porque não está jogando o jogo dos outros, está construindo o próprio, porque no fim, o que você realmente quer não é parecer rico, é ter liberdade, liberdade de escolha, de dizer não sem medo de julgamento, de não depender do próximo salário para sobreviver, de não viver com a mente presa em contas, dívidas e preocupações, liberdade de respirar tranquilo, de dormir em paz, de saber que se algo acontecer, você consegue lidar, liberdade de viver a sua vida e não a expectativa dos outros. E isso não aparece em foto, não chama atenção nas redes sociais, não gera aplauso imediato, mas muda tudo, porque isso é o que sustenta uma vida de verdade. E essa liberdade não se compra com aparência, não se parcela, não se improvisa, não se finge, se constrói com consistência, com consciência, com escolhas difíceis e principalmente com decisão, todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém que precisa acordar para isso. Porque às vezes o problema não é falta de dinheiro, é excesso de ilusão. E lembra, isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.